Boa noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe essa noite. Hoje nós temos um assunto muito sério para falar. E este assunto tem afetado as nossas vidas. Nós vamos falar sobre ansiedade. Alguns dizem que é o mal do século. Mas em todos os séculos houve este problema, este inimigo do homem que é a ansiedade. Não é verdade? Eu creio que o Senhor vai nos libertar. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Vai nos curar. E vai nos desafiar a vivermos pela fé no seu nome. A nossa fé é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Amém, meus irmãos? Eu agradeço ao Senhor pela vida de todos vocês. Nós vamos ler juntos Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Vamos ler juntos? Pegue a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Se possível nas folhas, meus irmãos, não tem coisa melhor do mundo, não é? Jesus é um mestre maravilhoso. Ele sabe como tratar as doenças da nossa alma. Nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Olha o que ele diz em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É ou não é? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valheis vós muito mais do que as aves? Valemos ou não? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem disse isto foi o Senhor Jesus. Portanto, Ele sabe como lidar com esta questão. Isso não é uma prerrogativa do nosso século. Isto é algo que nós temos como experiência aqui no planeta, desde a época de Jesus, senão Jesus não teria tratado deste assunto. A ansiedade parece que acompanha a vida do homem nesta terra. Ela é um inimigo, porque ela tira a nossa força motriz. A ansiedade, ela é inimiga da nossa alegria. Ela é inimiga da nossa esperança. Ela é uma seta para destruir a nossa
esperança. E nesse texto Jesus vai esmiuçar a ansiedade. Nós precisamos ser sarados deste mal, senão isto irá nos destruir. Quantas pessoas eu atendo com ansiedades, com a síndrome de pânico. Como é difícil, irmãos, a gente vê a pessoa suando, com o coração batendo aqui, querendo ajuda, alívio para este mal. Eu tenho muita compaixão de gente que sofre por ansiedade. Jesus vai falar que existem raízes e razão para a nossa ansiedade. E elas me parecem tão superficiais. Mas é uma pena que ela nos atinja da forma que ela nos tem atingido. A primeira delas é que temos raízes, a nossa ansiedade possui raízes na nossa relação com esta vida. As nossas preocupações em relação à comida, bebida, vestimenta, moradia, trabalho, tudo que se relaciona com a dinâmica de vida está produzindo no homem ansiedade. Como que ela surge em nós? Por excesso de controle. Nós queremos controlar tudo, meus irmãos. Tudo tem que passar pelas nossas percepções, pelo nosso sentimento, por aquilo que a gente acha. E por incrível que pareça, nós queremos definir coisas. Definir o amanhã, definir o que nós vamos fazer hoje, definir tantas outras coisas. Nós não definimos nada. E não controlamos coisa alguma. Isto precisa ficar claro para nós. E essa experiência que temos vivido na pandemia tem nos trazido esta revelação. Que não controlamos nada. O que você controla? Você sabe o que vai ser daqui à meia-noite ao seu amanhã? Não sabemos. Não sabemos nada. Deus nos fixou no tempo. Isso nos causa ansiedade porque nós queremos ser senhores de nós mesmos e senhores da vida, e não só nossa, às vezes até da vida do outro. Não é assim? Essa história começou lá no Éden, quando Eva estava muito pertinho da árvore da ciência do bem e do mal, e ela caiu na lorota de Satã. Come, porque Deus não quer que você seja Deus. Ele está te privando de um grande privilégio de ser Deus. Vós sereis deuses. Quando ela come, ela começa a querer controlar a sua vida, o seu destino. O pecado entrou e nos matou. E nós queremos continuar a sermos deuses. E Jesus está querendo que a gente seja criatura. Que a gente seja homem. Interessante que ele veio revestido da nossa humanidade para curar a nossa humanidade daquilo que o pecado fez conosco e quis curar o nosso pecado, transferindo o nosso corpo do pecado para ele, nos dando liberdade. Hoje, o Senhor está falando conosco. Ele nos fez para sermos livres. Livres. E não servos da nossa ansiedade, servos do nosso amanhã, servos do que a gente vai comer, de que a gente vai comprar, daquilo que vai acontecer. Isto tudo é um lixo. Se você se ocupar com o seu agora. Uma ilustração interessante que eu estava pensando hoje à tarde era sobre Ezequiel 47, de um rio, e que a pessoa estava com os pés, os artelhos no rio, no chãozinho, estava bom. Desta água começou a subir até o joelho, estava meio esquisito, mas a gente vai andando. Aí quando ela começa a vir na cintura e pega o profeta, é muito difícil, porque nós queremos ter os nossos pés no chão, nós queremos controlar, nós queremos ter cautela. Nós não nos lançamos a uma vida de fé que Jesus propôs para nós. Estamos ficando adoecidos. Isso é uma tristeza, não é? Queremos ter o nosso celeiro cheio para dormirmos muito bem, saber o que vai acontecer amanhã. A gente planeja tanta coisa, meus irmãos.
E quando este planejamento vai nos ferindo, porque isso não pode acontecer, está faltando isso, está faltando aquilo, nós começamos a ficar ansiosos. Comer, beber e vestir são as nossas preocupações básicas nesta vida. E esse discurso Jesus fala, e é muito interessante, se você for lá em cima no texto, ele está falando sobre 2 senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Não dá para servir a 2 senhores, porque eles vão querer exclusividade. Jesus está falando, não se apegue tanto às riquezas deste mundo, que irão ficar. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai passar. Um dia Jesus, explicando numa parábola, disse louco para aquele homem que queria colocar tudo em celeiros e silos, aquela coisa maravilhosa. Louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem vai ficar para quem? Preocupação. Não se preocupe. Se ocupe agora do seu relacionamento com o seu Criador. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, é o príncipe da paz. Agora Jesus entra no seu método de ensino. Ele é tão pedagógico para ensinar. Ele fala assim, saia de você mesmo, da sua interioridade, você está ensimismado com os seus pensamentos, com a sua ansiedade, saia. Ele diz assim, olhai, observe a vida. Se eu dei vida a tudo e sustento todas as coisas, como eu não vou sustentar aquele por quem o meu filho morreu? Observe as aves do céu. Observe. Veja se elas colocam os seus mantimentos em celeiros. Ele sustenta as aves pequenininhas que valem tão pouco perto de nós. Como não nos sustentaria o Senhor? Queria que você fizesse algo um dia. Aliás, não quero que você faça. Essa é uma experiência. Coloque uma ave numa gaiola linda. Encha aquela gaiola de comidinhas, de água. Dê tudo que o pássaro precisa, mas dentro de uma gaiola. Veja como é a experiência dele dentro dessa gaiola. E depois, abre a gaiola e deixe ele voar. Ele foi criado para ser livre. Ele não foi criado para ter comidinhas. Por isso a experiência no deserto, para mim, é maravilhoso. Quando eles estiveram no deserto por 40 anos, foram sustentados por um maná, que só podia comer naquele dia. Não podia colocar o maná para o dia seguinte. Ah, vou colher muito, muito, porque amanhã, não tem amanhã, tem hoje. Come hoje o maná, porque isso é doce, maravilhoso. Deus estava treinando o seu povo a não ser ansioso, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Deus vai prover para você o maná de amanhã. Ele vai prover. Isso é maravilhoso. Olhai, veja como funciona a vida. Saia do seu celular e olhe para fora. Veja os pôres do sol que tem acontecido. Hoje eu chamei meu filho para ver. Quantas cores. Os céus revelam a glória de Deus. A natureza revela o caráter e a glória de Deus. Faça este exercício de observação. Meus irmãos, um dia eu estava pregando numa igreja muito, muito grande e havia muitas pessoas. E um irmão começou a passar muito mal lá no final da igreja. Eu estava no púlpito. E de repente alguns diáconos vieram até o púlpito. Por favor, pastora, pare sua pregação. Aquele irmão vai morrer. Ele está tendo um infarto. Era uma igreja comprida, eu fui até ele, no lugar de fora. E os irmãos estavam orando contra infarto. E o moço estava ficando cada vez mais ansioso. Ele estava tendo uma crise de pânico. E eu pedi para todos pararem. E eu falei para aquele moço que estava suando, ele estava em bicas. Eu falei, vamos levantar um pouquinho. Ele se levantou com custo, todo mundo ajudou. Eu falei, agora nós vamos andar pelas ruas da igreja. Era uma linda rua, tinha árvores. E ele estava tremendo. Eu falei, olha que árvore bonita. Você sabe como é que é o nome dela? E comecei a entreter a mente dele, para que ele pudesse ver o que estava ao redor. Meus irmãos, não deu 5 minutos, ele já estava respirando muito bem.
Ele me agradeceu. Eu falei, filho, olha para fora. Me perdoe falar desse jeito, é um pleonasmo. Veja o que está fora. Veja como Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como não sustentaria a nossa vida, meus irmãos? Para que esta ansiedade? Em nome de Jesus, erradique ela da sua vida. Você sabe que a palavra de Deus diz que uma alma vale o mundo inteiro? Outro dia me perguntaram, eu estava vestindo uma blusa, quanto custou essa blusa? Eu disse quanto havia custado. É o preço que eu paguei por ela. Você consegue reconhecer o preço que Deus pagou por você e por mim? Ele deu o melhor do céu. Ele deu o seu filho. E Romanos diz que se ele não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente, graciosamente com ele, todas as coisas? E nós estamos preocupados com coisas? Que preocupação mais superficial, mais fugaz. Irmãos, a nossa vida se tornou tão inútil, porque vivemos em torno de coisas, ao invés de nós vivermos em torno da vida. A vida é muito maior, muito mais surpreendente do que coisa. Você vale mais do que o mundo inteiro. Jesus está falando aqui, dando uma dura, dizendo que estas coisas, quem procura, são as pessoas que não fazem parte do seu povo, do povo da fé. Ele diz, isto é o que os gentios procuram. E hoje eu vejo uma igreja tão preocupada com uma mentalidade do povo que não é da fé. Aí Jesus fala assim, buscai. A vida é uma busca. A sua vida está aqui para buscar algo. Procurar, buscar, clamar e bater. A gente procura o que aqui nessa vida? Significado, sentido, plenitude, realização, alegria. A gente procura ser amado e amar. Esta é a nossa procura, não é isso? Só que nós estamos procurando em lugar errado. Não são as coisas que vão te dar o significado da vida. Eu já disse a vocês, eu torno a dizer. Eu já presenciei o leito de morte de alguns. Nunca uma dessas pessoas disse, traga aqui para mim o meu vestido maravilhoso que eu comprei em Paris. Ou então a chave do meu apartamento que está lá em Londres. Nunca. Geralmente as pessoas falam assim, me traga a pessoa, o meu filho, ore por mim. Eu quero falar com pessoas que estavam rompidas, ore por mim. Nós temos que viver no foco correto. Jesus disse que nós temos que buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. Se a gente fizer isto, tudo vai ser acrescentado. E Jesus fala de coisas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É coisa. Mas Jesus fala, busque a vida. Busque o reino de Deus. Busque o reino e a sua justiça. Vou falar para você o que é o reino. Reino é a mesma coisa que a vontade de Deus. Ele nos deu uma saída. Viva para Deus. Não viva para suas realizações. Não viva em torno do seu fracasso. Se você já teve muitos, eu já tive vários. Eles não devem nos definir. Não viva para o seu futuro. Porque do seu futuro vai desembocar aquilo que Deus está construindo, edificando. Viva para o seu Senhor hoje. Hoje. Viva somente para Ele. Não viva pelos valores. Não, eu preciso dar certo. Nós estamos numa geração que a gente precisa dar certo. Eu preciso dar certo nisso, eu preciso dar certo. E você precisa dar certo, você já deu certo no Senhor. Dar certo com
os juízes que nós temos aqui na Terra, com este tipo de convicções que nós estamos vivenciando hoje, de um materialismo absoluto, de que aquilo que você é viabilizado ou julgado por aquilo que você tem? É isso que você quer da sua vida? Não, seja livre. Nós precisamos muito mais do que ter. Nós precisamos ser uma bênção neste mundo. Nós precisamos sarar as pessoas que estão ansiosas, tendo nós a paz que cada dia o nosso rei nos dá. Jesus é o príncipe da paz. Jesus está aqui. Ele é a ressurreição e a vida. Nós temos um Senhor para quem viver. Existe um provérbio russo que diz que nós morremos quando não temos mais por quem viver. Mas nós temos para quem viver. Todos os dias, viver somente para o Rei. Nos agradar dele. Louvá-lo. Procurar saber o que ele quer. Procurar saber o que ele quer de nós para o dia que nós estamos passando. Isso vai encher a nossa vida. Isto é buscar o reino e a sua justiça. O resto vai tudo ser acrescentado. Confie no amor que Deus tem por você. Quando meu filho era pequeno, às vezes ele tinha o terror do sono. E ele gritava, ele acordava aos berros. O Alessio imediatamente saía e abraçá-lo. Ele estava chorando, desesperado. Quando o Alessio abraçava ele, nós ficávamos juntos. Ele ia passando. Aquele temor ia passando. Porque o verdadeiro amor lança fora o temor. Nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada te separa deste amor. Ele é muito mais forte do que a morte. Este amor nos abraçou no Calvário, nos abraçou na ressurreição, nos abraçou na assunção de Jesus. Ele está à destra do Pai. Ele é quem governa. E Ele é o Senhor. Não vamos servir a Mamon. Não importa para ninguém o que nós temos ou deixamos de ter. Isso é uma bobagem. Se nós formos realizados como pessoas, nós vamos transbordar de saúde, de vida, de esperança. Cultive o seu relacionamento com o Senhor. Cultive. Hoje, basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Amanhã vai cuidar de si mesmo. Preencha o seu hoje com aquilo que te dá significado, com aquilo que te deixa realizado. Isso é relevante. Você vai ser uma bênção para muitos. Amém, meus irmãos? Vamos baixar este nível de ansiedade, entregando a Deus? Por isso que a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E o verbo no grego é lançar como se fosse uma pedra, como aquilo que você não quer mais perto de você. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Diga agora, Ele tem cuidado de mim. Ele cuida de mim. Diga todos os dias, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele tem uma sombra onipotente para que a gente descanse. Descanse à sombra da onipotência de Deus. O Senhor quer nos curar. Quando vier a ansiedade, abre a janela. Olhai os lírios. Leia a palavra, decore, declare a palavra. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ele te ama profundamente. Nós não vamos cair. Nós não iremos cair. Nós não estamos em lugar escorregadio. Nós estamos no rochedo de vida eterna. Amém, meus irmãos? Hoje, a Margarete disse que tinha um recado para dar para você com relação às nossas orações. Deus tem algo para nós hoje. Nós vamos orar. O Senhor vai operar. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, Gi, que bênção essa palavra, porque essa semana eu estava ouvindo sobre orações respondidas. O que impede
né, do Senhor não deixar de responder, né? Porque eu acho que ele responde a todas as orações. Mas o que dá uma pausa às vezes ou prolonga o tempo de resposta? Uma das coisas principais é a incredulidade. E nós estávamos vendo, né, a palavra quando diz que Deus deu uma promessa para Moisés e a todo aquele povo que nós teríamos uma terra prometida. Ele prometeu isso. E quando estava muito próximo, ele mandou os 12 espias para verificar a terra, né? Chegou lá, 10 voltaram desesperados porque haviam gigantes enormes. E só 2 confiaram que a terra era deles, era prometida e eles teriam a terra. E esses 2 receberam. Os outros 10 que murmuraram, reclamaram, ou enfim, quando a gente olha o gigante, a gente deixa de ver o poder de Deus. Quando a gente fica olhando o tamanho do problema, o tamanho da doença, de seja lá o que for que está perto de nós, que é visível e palpável, a gente deixa de ver o poder de Deus e as promessas que Ele tem para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E interessante tudo que você falou, porque quando a gente está ansioso, a gente deixa setas vir, a gente deixa a nossa emoção ser dominada por isso e a nossa fé é abalada. E aí a gente começa a andar conforme as circunstâncias e não conforme Deus quer. Sim. Então hoje eu queria encorajar. Você já falou e eu vou repetir. Como é que vem a nossa fé? Vem por ouvir a palavra, ler e ouvir a palavra, e orar e buscar o Senhor sem cessar. Não tem outra forma. Ele nos prometeu, Ele vai nos dar a terra prometida. Canaã está aí, está bem pertinho, veja a hora de estar lá também. Fiquem firmes, amém. Ele é conosco, amém. Ele está conosco. Em Salmos 33 diz que Ele está nos olhando. Os olhos deles não estão desviados para a nossa vida, para tudo que está acontecendo. Tudo está embaixo do olhar dEle, do poder dEle. E vamos permanecer neste lugar. Amém? Amém. Queria encorajar. Amém. E sempre, sempre, sem fé é impossível agradar a Deus. Não vamos perder o foco com ansiedade, como a Giovana falou, que tira a nossa alegria, que tira o nosso estado de paz. Não vamos. Ele veio para fazer a paz conosco. Existe paz nele. Amém. E vamos estar firmes. Amém? Amém. Muito obrigada, pastor. Amém. Deus te abençoe. Eu acho que este momento a gente precisa encorajar o outro. E só existe uma forma de encorajar. É falando Ele vive. Essa esperança está viva e é nela que eu tenho que fixar os nossos olhos, né? É lá para o alto, que é só de lá que vai vir socorro para a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Estamos juntos. Amém. Estamos juntos. Estamos juntos. Beijos para todo mundo e muita saudade. Amém. Tchau. Amém. Beijo. Que bênção. Veja o que a Margot falou. Qual o relatório que nós estamos dando da vida? Estamos com os 10 espias ou com os 2? Os nossos relatórios vão definir o nosso sistema emocional. Nós somos gente de fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Creiam-me. Davi falava, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nós não vamos mendigar. Deus é tão generoso que Ele vai nos dar tudo, como disse o texto, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Ele nos fez, Ele sabe que precisamos de comida, Ele sabe que precisamos de bebida, de nos vestir. Ele sabe. Creia neste amor. Seja um filho da fé, que faz parte do povo de Deus. Amém? Eu queria orar com você. Eu agradeço aquilo que a Margot nos trouxe. Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está vivo. E todos os dias nós precisamos declarar que Tu és a ressurreição e a vida. Não que o Senhor foi ou será. Tu és a ressurreição e a vida. O pão da vida. O verdadeiro maná que veio do céu para dar vida a muitos. A água da vida que nos descendenta de tal forma que a gente não tem mais sede. Estamos plenos, realizados de Ti. Te agradeço, Jesus, porque nós não estamos indo atrás de filosofias ou ideologias, mas atrás de alguém que vive para sempre, cujo reino jamais terá fim.
Temos a Ti como nosso Rei e buscamos a Ti em primeiro lugar. Eu te agradeço que o Senhor tem sido a prioridade da nossa vida e por causa disto, todas as coisas o Senhor nos acrescenta diariamente. Eu oro para que o Senhor retire do coração de todos a ansiedade, a desesperança, o medo, o terror. Repreendemos isto em nome de Jesus Cristo. Repreendemos. Nós queremos a liberdade dos filhos de Deus. Tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor nos vocacionou, para sermos livres. Nós queremos ser livres da ansiedade, Jesus. Não queremos ser pássaros engaiolados. Queremos ter asas para voar. Senhor, que assim seja sobre cada um de nós. Nos guarde, dê ordem aos teus anjos em nome de Jesus para nos guardar. Nós queremos ser satisfeitos em Ti e vivermos para o Senhor, não para o nosso sucesso ou fracasso ou para compras. Que nosso relacionamento com o Senhor seja muito mais do que uma lista de compras, meu Deus. Tem compaixão de cada um de nós. Nos visite o nosso homem interior, corroborando pelo Seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo paire sobre cada um de nós e traga o céu, a atmosfera celestial aqui no nosso coração. E que haja paz. Senhor, nós abençoamos a todos com a Sua paz. A paz que o mundo não pode dar, que só Jesus Cristo tem para dar, porque Ele é o príncipe da paz. Nos abençoe, nos guarde, nos encoraje a vivermos a vida de fé, a aventura da fé diariamente. E basta cada dia o Seu mal, seja o nosso lema, só por hoje. Só por hoje, Jesus, queremos viver para o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Somos adoradores da Trindade e assim queremos permanecer, até que o Seu reino se manifeste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Sejam fortalecidos no Senhor. Eu amo vocês, estou com muitas saudades. Um abraço, um beijo enorme.